Ni hao, seus comunistas, ex-funcionário do Banco do BRICS. Tudo bem com vocês? E aí, tá aí os Três Irmãos, tá movimentado essa semana, né? Os caras fizeram uma live com o Cobori e o Elias, aí o Elias e o Jones e o Cobori, rapaz. O bicho tá pegando lá. Vamos aí pra ver o que o Jones e o Elias estão falando de China. O professor, isso é lenda da internet. É fake news que cai então. Não, existe um respeito à ciência, à educação, existe uma importância. O Nicoleles veio aqui, o Nicoleles ele sempre fala quando ele foi pra China como é que ele foi tratado, né? A China trata um cientista como se, sei lá, estivesse vendo o Messi, né? Então um cientista renomado na China e não só na China, em outros lugares também. A gente viu o Nicoleles falando isso mais cedo aqui, inclusive, né? Isso aí, pô. Ô, gente, pelo amor de Deus, cara. Pô, vocês estão... Eu não sei se é porque tá chegando muita gente nova aqui, teve muita gente vindo daquele canal lá que o pessoal se gaba de ser tóxico, mas pelo amor de Deus, gente, aqui vocês não podem xingar, tá? Vocês querem xingar, vocês vão em outros podcasts, outros canais xingar. Aqui no Durantistão, vocês não podem xingar. Eu já falei isso várias vezes. Xingou aqui é banido, irmão. Mas tem muita fake news de internet. Esse negócio, por exemplo, que no Japão todo mundo tem que prestar continência ao imperador, menos o professor. Cuidado, não é por aí não. Qual a maior fake news da China que você já escutou assim? Rapaz, o Robertinho escuta vários. Pra mim, a fake news mais bizarra, né? Considerando o que se desdobrou, era a fake news do genocídio uigur. Sim. Não sei se você lembra disso, que antes da pandemia circulava muito a ideia de que estava acontecendo um genocídio contra o povo uigur lá em Xinjiang. E aí... Xinjiang. Xinjiang. E aí toda a mídia ocidental burguesa começou a defender os muçulmanos da China. Beleza. Aí, de repente, os caras que patrocinaram a guerra contra o terror dos Estados Unidos, que matou 5,5 milhões de pessoas de mortes diretas, sem falar as sequelas, sem falar os problemas que ficou depois. Aí, de repente, os caras começaram a se preocupar com o muçulmano. Passaram 20 anos seguidos divulgando islamofobia a rodo, né? Todo mundo que tem cara de árabe não pode viajar no aeroporto, que é interpelado, que sofre pressão e não sei o quê. Aí, de repente, toda a mídia ocidental dizendo assim, não, estamos preocupados com os muçulmanos de Xinjiang. Aí, beleza. Xinjiang. É Xinjiang, gente. Xinjiang, que é a província lá no noroeste da China, que é a maior província da China, inclusive, e tem uma população de mais de 12 milhões de uigures. Eu tenho uma playlist aqui, tá? Para quem vive falando, né? Pro pessoal que é mais novo, mais recente no canal, que fica falando aí, porque você não fala dos uigures. Tem 8 vídeos. 8. É uma playlist. Deu explicando o que é Xinjiang, os uigures, de onde é que eles vieram, e de onde é que vem essa história de genocídio, a questão dos ataques terroristas em Xinjiang, como que eles se radicalizam atravessando pro Afeganistão, depois que a China abre as fronteiras nos anos 80, tendo contato direto com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, que era treinada pelos Estados Unidos para combater a União Soviética. Então, assim, tem todos esses detalhes, tem tudo aí, tá? Mas basicamente tem um alemão que mora nos Estados Unidos, que trabalha no Museu das Vítimas do Comunismo, que disse que foi enviado por Deus para investigar as minorias chinesas. Ele não fala chinês, ele não fala uigur, e muito menos lê essas línguas. Ele nunca veio na China. Esse é o cara que é basicamente a fonte da mídia ocidental para o genocídio uigur. Ele fez um artigo muito, muito porco, acho que 2018, 2017 ou 2018, que foi publicado numa revista da OTAN. Quer dizer, só coincidência, né? Não foi publicado em nenhuma revista científica de referência. Foi publicado numa revista da OTAN. Uns dias depois, uma mulher que trabalhava numa terceirizada da ONU chega com esse relatório e fala 1 milhão de uigures presos. Sendo que o próprio trabalho desse alemão diz que são 100 mil a 1 milhão. Tem um range ali, né? É um range. Eles vão lá, essa mulher vai lá e fala 1 milhão de uigures presos. No outro dia, a Reuters, a Associated Press, China tem um campo de concentração com 1 milhão de uigures presos. Aí esse mesmo alemão, depois ele fala que tem 1 milhão e 800, que tem 2 milhões, que tem mais de 3 milhões. Nem ele mantém a própria mentira. Então, assim, quem quiser ver com mais detalhes, tudo isso aí, tem aqui 8 vídeos sobre isso, tá? Assistam ali
vários vídeos ali, eu não sei se todos têm, né? Mas vários vídeos ali tem as fontes de tudo que eu tirei. O meu primeiro vídeo, inclusive, foi traduzido para chinês pelo governo da China. É quando eles descobrem o meu conteúdo. Então, assim, quem não quer acreditar em mim, beleza, assiste os vídeos lá, tem as fontes. Porque, cara, isso aí é um nível de absurdo e é próprio como o Jones falou. Os Estados Unidos não tá nem aí pros muçulmanos morrendo em Gaza hoje. Porque muçulmano só importa se for chinês, né? Aí o Hamas faz a ação do 7 de outubro, Israel responde acelerando sua ofensiva genocida e repare, ninguém fala mais do tal do genocídio uigur. Sumiu, presta atenção, sumiu. Toda semana tinha uma reportagem na Folha de São Paulo, no Estadão, na Veja, na Globo e não sei o que, e os muçulmanos na China são oprimidos e tem campo de concentração e não sei o que. Procura agora. Porque não cabe mais esse negócio de defender muçulmano, né? Porque como agora Israel tá praticando um nazismo do século XXI abertamente, aí as coisas não ornam, né? Porque a galera tava pedindo sanção contra a China, tava pedindo intervenção, tava dizendo que é violação dos direitos humanos, mas se o que a China tava fazendo supostamente era genocídio, o que Israel tá fazendo é o quê? Não, e assim, os Estados Unidos passaram leis contra trabalho escravo em Xinjiang sem prova nenhuma. Zero prova. E aí, se algum outro país viola essa lei que é dos Estados Unidos, esse país pode ser punido. Os Estados Unidos, cara. Xinjiang, eu fui 3 vezes no Xinjiang, né? Em 2004, 2009 e ano passado, né? Conheci o Xinjiang, as principais cidades do Xinjiang. E em Urumqi, que é a capital, né? Eu peguei o celular assim e colocava nas matérias do The Guardian, né? Mas mostrando pros caras assim, olha, é inacreditável. Como que é? Tá tendo um genocídio aqui e tal? Ninguém tá sabendo disso. Ninguém viu. Ninguém viu. Lá tava tudo normal, Elias. Não tava acontecendo nada. Aquela região da De China. onde que eles puxaram o que acontece? Aquela região da China é complicada mesmo. Porque a China fez alianças estranhas na década de 80 por conta da União Soviética. Ela apoiou os Mujahideen no Afeganistão. Tem isso também. A China aprofundou relações com a Arábia Saudita, isso levou à abertura de templos wahhabistas no Xinjiang. Né? Então a China passou a colher um pouco do que ela plantou, né? Nos anos 80, assim como os Estados Unidos. Então, existem grupos terroristas operando na China, Então, o Xinjiang é um território... Obrigado. Seja bem-vindo, tio Fazo. Seja bem-vindo. Obrigado, porque eu sempre esqueço de pedir. Gente, seja membro do canal aí. Me ajuda a continuar criando conteúdo. Dá like aí, deixa um comentário o que vocês acharam. Assiste os outros vídeos aí dos uigures também, deixa lá comentário e vamos voltar aqui para eles. Problemático. Né? Então, até que teve ataque, em 2008, 2009, teve uma onda de ataques terroristas no Xinjiang, e até hoje tem, né? Por conta desses grupos salafistas, etc. Né? Existia na Síria, por exemplo, mais de 30 mil uigures combatendo na Síria. Ainda tem, né? Pelo ISIS, inclusive. E dizendo assim, vamos voltar para a China. Sim. Aí, então, numa situação... Depois que eles vencem lá a Guerra Civil da Síria, eles falaram, o nosso próximo alvo é a China, é voltar para a China e atacar na China. São 10, é evidente que o governo vai ter que tomar, o Estado vai ter que tomar seus cuidados para operar esse tipo de ameaça. Né? Isso não é ilegítimo. A questão é que a China não invadiu um outro país para enfrentar. Molecada que tá entrando aí no Durantistão, estão comprando aí a sua cidadania, não esquece de pegar o link lá pro grupo do Telegram, tá? Porque às vezes a galera esquece. Fez um ataque preventivo em outro país para enfrentar essa ameaça terrorista, né? Então existem medidas internas mesmo. Por exemplo, o que chamam de campo de concentração é o campo de reeducação, que é o que existe em Paris, por exemplo. Na França tem campos semelhantes, nos quais os chineses se inspiraram para fazer os deles, né? Que é o campo de desradicalização. Sim. Agora, genocídio cultural, cara, no Xinjiang, você chega no aeroporto, qual que é a parada do genocídio? O genocídio cultural. Então, os chineses querem... Não, a primeira ideia era o genocídio de pessoas mesmo, né? Aí depois que essa fita não colou, veio a história do genocídio cultural, que é a mesma coisa que eles falam do Tibete, por exemplo. Querem que a maioria querem acabar com a cultura dos uigures. A começar pelo idioma. Só que você chega no aeroporto de Urumqi, está em chinês e está em uiguras, que aliás é o mesmo. Tá em chinês, tá em uigur, tá em inglês, né? O mesmo arábico, né? É mesquita muçulmana quanto é canto, né? Tem mais de 20 mil. Em Xangai tem mesquita muçulmana, na China tem 20 milhões de muçulmanos na China. A minha cidade tem uma mesquita de 1.300 anos, que eu já visitei, inclusive no meu canal de vlog, né? Pra quem não sabe, eu tenho um canal de vlogs. Tem lá um vídeo de eu visitando igrejas na China, visitando esse canal aqui. Tem aqui o vídeo da igreja,
Tem o vídeo, cadê o vídeo da igreja? Meu Deus do céu, cadê? Me perdi aqui. Tem tanto vídeo nesse canal já. Tem o vídeo da igreja, tem vídeo da mesquita, aqui. Tem vídeo em templo budista, templo taoísta. Essa mesquita tem 1.300 anos. O Urumqi tem mais de 20 mil mesquitas. Não, desculpa, Xinjiang tem mais de 20 mil mesquitas, cara. Só a Turquia tem mais mesquita que a China. Mas vamos voltar para eles aqui. Segue ali o canal, esse meu canal de vlog aqui. Bora bater 100 mil até o fim do ano. Assiste aí os vídeos. É outra pegada, são eu viajando, eu visitando outros lugares da China. Vamos voltar aqui pro... Dos uigures. Dos uigures. A começar pelo idioma. Só que você chega no aeroporto de Urumqi, está em chinês e está em uiguras, que aliás é o mesmo, É árabe, né? É mesquita muçulmana em tudo quanto é canto, né? Em Pequim tem, em Xangai tem mesquita muçulmana, na China tem 20 milhões de muçulmanos na China. Né? Então é uma fake news que não se sustenta por 5 minutos no Xinjiang. Aliás, na China, 95% das fake news não se sustentam por 5 minutos na China. Lá dentro do território chinês. Cara, deve ser uma complexidade. Como é que propagam vamos falar, uma fake news lá na China? As redes lá não são do próprio governo? Assim, fora da China, tá? Eu sei que ele tá perguntando outra coisa. Essa fake news dos uigures, quem propagou foi basicamente 3 agências grandes. A Associated Press, a Reuters e a France Press. Basicamente eles que espalharam. E aí, normalmente quando essas empresas grandes elas dão uma notícia assim, o pessoal confia, né? Porque são agências grandes. E aí sai repetindo e repetindo. E a gente tá até hoje nessa. Como que é? Como que é? Como é que propaga fake news lá dentro da Cara, China? se eu falar que você é homossexual, por exemplo, amigo, na era da pós-verdade, quem tem que provar que quem não é você, não é que tem que provar para você, pro outro que você não é, entendeu? Lá acontece, então, assim, só que rapidamente é revisto, né? Mas Depende, cara. Depende. Porque a censura na China tem muita coisa que é automatizada, né? Então tem muito assunto, muita palavra que é automatizado. Que aí simplesmente o cara mencionou, falou qualquer coisa vai cair. Agora tem muita coisa que não tem como. A gente está falando de 1,4 bilhão de pessoas. A China tem 900 milhões de usuários de internet, cara. 900 milhões de gente que fica o dia inteiro postando coisa na internet. Não tem como ver tudo assim, todo o conteúdo que todo mundo fala. Então, com certeza, tem muita coisa aqui. Por exemplo, tinha gente que tinha fake news de vacina aqui durante a Covid. Até aqui tinha isso. Tinha o pessoal que era contra a vacina, tinha medo de vacina, porque a vacina foi desenvolvida muito rápido. Até na China tinha isso. existe. Fake news dentro da China? É. Cara, não sei dizer se existe dentro da China. Tem. Porque o controle que o Estado exerce sobre as comunicações não é pequeno. Sobre rede social. Lá dentro, então, não tem. Eu acho que Dentro não. da China, não, né? Mas fora agora, Hong Kong tem muito. Hong Kong é um polo concentrador de guerra híbrida. Todos os elementos de guerra de quinta e sexta geração tá presente em Hong Kong. Hong Kong é um lugar, por exemplo, que você vê a gente da CIA, MI6, tudo ali. Hong Kong é uma bagunça nesse aspecto, né? Ter 56 etnias naquele território Sim. é uma complexidade 56. pro governo chinês, Só que assim? tem 90. Pô, inclusive tem uma província que eu descobri que eu quero ir um dia, que é uma província muçulmana que é bem pequenininha, cara. Lá no norte da China. Um dia eu quero ir lá. 30% é de uma, né? Sim, mas é muito louco também, né? Você pega... isso é muito mais difícil para um governo lidar com 56 etnias, por exemplo. Estão comparando com o Brasil aqui, né? Eu acho que nesse ponto... A noção de etnia deles é diferente do que a gente tem aqui. Você acha que a gente não tem nada muito semelhante, não. Exatamente. Acho que o mais semelhante, mas numa analogia bem precária, seria a nossa noção de povos originários aqui. Mas bem precária mesmo. Mas Vietnã, China, a antiga União Soviética tinham várias nacionalidades diferentes, assim, múltiplas. O Vietnã, se não me engano, tem mais de 30. No Soviético era 155. 155. Só que a noção que se tem lá de nacionalidade / etnia é muito diferente da gente. E é quase que outra coisa. Por exemplo, aqui na China a grande maioria é de etnia Han, certo? É o que eles falam, 90 e poucos por cento da população chinesa, 92, 94 é Han. Só que esse Han é ligado à cultura. A cultura Han não necessariamente é biológico. Como, por exemplo, a gente vê, né, uma pessoa, eu e o Jones, né, a gente talvez fosse classificado uma etnia diferente, né, porque a gente se parece com pessoas diferentes. Aqui na China, não. Aqui o Han é cultura. Mas se fosse pegar, por exemplo, de análise de DNA, talvez, né, essas etnias menores na China não fossem tão menores. Porque eles iam abarcar um volume de gente muito maior.
aqui a gente tem os tibetanos, tem os uigures, tem os Han, tem os Hui, que são muçulmanos, que não necessariamente são diferentes dos outros chineses, mas é porque o cara nasceu e cresceu talvez numa província muçulmana, o cara é chamado de Hui, sabe? Então tem muita coisa assim que não é ligado à aparência da pessoa, porque é uma mistura tão grande, né, que acho que não sei se tem como fazer isso, né? Totalmente diferente. É outra coisa. Na China tem russo. Uma das 56 Ah, chinesas sim, é russo. russo, no norte. Coreano. E o governo lida... E o cara é chinês. O cara é russo e tal. Louro, de olho azul. Mas ele é chinês. Tem um cara famoso aqui na internet chinesa porque ele é louro, alto, de olho azul e o cara é um chinês. Ele se comporta como chinês, ele vive como chinês porque tem uma fronteira muito grande, né? Então, em algum momento, a família dele cruzou porque a União Soviética invadiu o Xinjiang. Né? Invadiu o Xinjiang em 20 e alguma coisa. E aí, com certeza, teve gente que ficou para trás. A China tomou o Xinjiang e os caras ficaram aqui, né? Então, a família do cara, o cara é um chinês. Só que ele é branco, de olho azul, loiro. A nacionalidade dele é chinesa. Caramba, velho. Agora, só um negócio sobre esse negócio fake news. Veja, eu acho que tem uma especificidade brasileira na percepção que a gente tem sobre fake news. Porque eu sempre brinco, a galera que fez uma leitura meio reducionista da eleição de 2018... Olha só quem tá aí, olha só quem tá aí. O Pedro. O Pedro Daia. O Pedro, vir pra China, ninguém vem, né? Ninguém vem pra China, né, cara? É sempre assim, né? A galera, quando vem, fica viajando aí pra Rússia, né? Pra China, ninguém vem. Dizendo que o Bolsonaro ganhou por causa das fake news, né? E aí eu sempre brinco perguntando assim, tem fake news na Bolívia? Não. Tem fake news na Venezuela? Não. Tem fake news no México? Não. Porque, por exemplo, agora no México tem um partido que é um partido reformista e tal, que é o Morena, só que a presidenta tem 80% de aprovação. E assim, o México está do lado dos Estados Unidos, né? Tá sofrendo uma pressão agora gigantesca do Trump. Acho que existe uma particularidade muito grande no Brasil, é que o Brasil entrou na era da internet sem universalizar o letramento básico. Então isso aqui tem um elemento fundamental, porque aqui, quando a gente estava começando a ter um movimento de colocar como prioridade nacional erradicar o analfabetismo e universalizar a escola básica, que foi no pré-golpe, veio o golpe, né? O golpe acabou com isso. O programa que a ditadura militar criou, o Mobral, foi uma tragédia, foi um fracasso em termos de resultados, tanto que a geração que cresceu durante a ditadura, boa parte dela estudou até a 4ª série, foi o caso da minha mãe e das minhas tias, fizeram... Assim, eu concordo com o Jones até certo ponto, porque como eu falei, aqui em 2021 tinha lá o pessoal falando, não, essa vacina foi desenvolvida muito rápido, eu não vou tomar. No começo aqui, que a vacina foi liberada na China, foi um problema. O pessoal não queria tomar vacina. Eu conheço muito chinês que falou, eu só vou me vacinar depois. Que é a galera que também só foi se vacinar quando começa o Omicron e tal, né? E aí espalha mais rápido. Mas mesmo aqui na China, né? Com todo o foco em educação que a gente vê, o próprio Nicoleles falando de apoio à ciência, de basicamente idolatrar cientistas, sabe? Mesmo assim, a população muita gente tinha essa visão, né? Tanto que a China, ela vacinou gente num volume gigantesco, mas chegou uma hora que estabilizou e o povo não vacinava mais. E parou de vacinar. Não tem 4ª dose na China, por exemplo. Parou, sabe? Eu peguei Covid aí ano passado. Ano passado não, mês passado, meu aniversário eu tava de cama de Covid. Então, mesmo na China, com todo esse suporte, ainda tem isso aí, né? Com toda essa educação formal, ainda as pessoas agem dessa forma. Até a 4ª série e aquele Mobral não deu resultado nenhum. Então o Brasil entra na era da internet, num processo que a gente não universalizou o letramento básico, não universalizou a escola de qualidade e entra na era da internet num momento de enfraquecimento da sociedade civil organizada, dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos sociais, associações de bairro e por aí vai. Porque a informação, ela necessariamente tem que ter uma validação social do conhecimento. Então, por exemplo, minha mãe não acredita em fake news. Por que minha mãe não acredita em fake news? Porque a gente tem uma relação muito boa e aí quando chega alguma coisa no celular da minha mãe me manda, pergunta. Aí eu digo pra minha mãe, eu falo, mãe, isso aqui é mentira, por causa disso. Então minha mãe tomou as vacinas certinho, na pandemia, usava máscara e tal. Porque ela tem uma relação social ali, que faz com aquela informação que chegue mentirosa, ela tem alguém que diga assim, ó, é mentira, e ela confia, acredita, tem uma relação afetiva. Quando você tem uma dinâmica em que chega uma informação falsa, aí na sua igreja todo mundo acredita, aí na sua rua todo mundo acredita,
aí os seus vizinhos acreditam, a Verdade. informação ela vira verdade por causa da validação social. E aí as pessoas acabam que tem um misto no Brasil. Ganham poucos instrumentos crítico-analíticos para diferenciar isso a partir da escola, que é muito precária até hoje, e do ponto de vista de tecido organizativo da classe trabalhadora também está muito precária. A maioria da classe trabalhadora brasileira não está em organização política nenhuma. Não está em sindicato, não está em movimento social, não está em associação de moradores, não está em coletivo cultural. Então, aqui no Brasil tem uma especificidade. A força aqui da fake news está relacionado ao fato de a gente nunca resolver o problema do letramento básico e a gente está com um tecido organizativo muito baixo. Por isso que tem fake news aqui, tem fake news na Bolívia, tem fake news no México, tem fake news na Venezuela, mas a fake news tem um papel muito maior no processo político aqui do que tem, por exemplo, no México. Porque o México, diferente da China, não tem a proteção às Big Techs. As Big Techs atuam lá livremente, mas elas não conseguem determinar o processo político como determinam no Brasil. Esse aspecto é importante para pensar isso. Como que a gente resolve isso a curto e a longo prazo? Irmão, a curtíssimo prazo a gente precisa fazer uma tarefa do começo do século XX, né? Que é universalizar a escola básica de qualidade. Assim, a gente precisa erradicar o analfabetismo. Tem que começar, né? Tem que começar pelo básico, porque senão o povo chega na universidade e não chega preparado. O Brasil nunca erradicou o analfabetismo. A Bolívia erradicou o analfabetismo, Cuba erradicou o analfabetismo, Venezuela erradicou o analfabetismo, a Argentina e o Uruguai universalizaram o letramento básico para a população no começo do século XX. O Brasil nunca erradicou o analfabetismo. A gente precisa ter uma escola de qualidade para toda a população como um elemento urgente. E parece que a gente até maquiou esses números, né? Não, é porque no Brasil se criou uma gramática de pensar a educação a partir do Fundeb, né? E assim, o Fundeb não, do IDEB, desculpa. Fundeb é o financiamento, né? O IDEB. E aí quem fala muito sobre isso bem é o nosso amigo em comum, Daniel Cara. O IDEB ele é muito limitado para você medir qualidade da educação, né? Enfim, você medir a qualidade da educação só a partir de um índice como o IDEB é muito limitado, e o Brasil nunca conseguiu criar uma arquitetura de pacto federativo em que realmente a educação de base fosse a prioridade. Eles estão entrando numa seara aqui que eu não vou conseguir adicionar muito, né? No fim a gente vai ficar só assistindo. Então, mas quem quiser assiste aí o restante da live do Jones com o Elias. E a gente sabe que não dar educação é um projeto, né? Manter as pessoas ignorantes, as pessoas sem uma capacidade de pensamento básico para se tornar um monte de monarca é um projeto, né, cara? É um projeto, porque eles não questionam. Ou então, quando questionam tudo. Usam argumentação do tipo, se eu vejo um avião lá fora, quer dizer que tal coisa não é verdade, sabe? Então, assim, é um projeto, né? Manter as pessoas ignorantes na escuridão é um projeto. E alguns países acabaram com isso, a China está nesse processo, né? Mas é isso, assistam lá o restante da live, que deve ser muito, muito interessante. Eu não tive tempo de assistir tudo ainda, porque foi live do Cobori, do Jones, do Elias, tudo junto aí, não deu tempo.